nós pensaremos justamente como o Enem nos apresenta, né? Como o Enem nos apresenta e como que ele é estruturado, porque eu digo para vocês que, normalmente, né, nós não precisamos ter medo do Enem, porque tudo que o Enem cobra, ele oferece para nós na prova de redação. Ou seja, uma proposta de intervenção, nos textos de apoio, o Enem ele dá algumas dicas a essa proposta de intervenção. Argumentos, nos textos de apoio, que seriam os parágrafos de desenvolvimento, o Enem nos apresenta esses argumentos. O recorte do tema, o Enem também nos apresenta esses argumentos, para que eu não fuja do tema. Ou seja, pensar no Enem é nós pensarmos justamente nesse processo, né, de fazer uma leitura atenta dos textos de apoio. E aí, para isso, né, para dar continuidade à aula, inclusive, nós vamos pensar no tema do ano passado, nos textos de apoio do ano passado, que envolve a democratização do acesso ao cinema no Brasil, pensar no que, na competência 2, que envolve o que nós chamamos de projeto de texto, né? Então, reconhecer como criar esse caminho lá para o Enem. Então, quando nós abrimos a proposta de redação, né, lá no Enem, nós vamos perceber que você tem 3 ou 4 textos de apoio, normalmente estão girando em torno disso, e aí mais um texto, um pequeno texto embaixo que envolve justamente o nosso tema, né? E nós vamos reconhecer que esses temas, eles envolvem indivíduo, sociedade, meio ambiente, né? Assim como tecnologia e mundo virtual. Em 4 desses tópicos, se nós buscarmos no ano passado, uma questão de sociedade. O ano retrasado, né, que era a manipulação dos dados, envolve ali a tecnologia e o mundo virtual. Ou seja, né, nós temos esse conjunto de valores aí para nós marcarmos e desenvolvermos. Então, nós vamos reconhecer, né, que nós temos uma série de elementos. Olha lá, a partir dos textos motivadores, com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Garanto para vocês que até aqui vocês vão encontrar no Enem de vocês, né? E depois essa parte também, apresentando uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione e organize de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. A única certeza qual eu tenho é que vocês vão encontrar isso, né? Porque essa estrutura gira sempre em torno do quê? Da democratização, nesse caso, né? Democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí passa a ser importantíssimo, porque eu tenho que fazer o recorte das palavras-chave, que são democratização, né? Acesso ao cinema, e justamente no Brasil. Então, envolve, né, essas aí características, tá? Envolve esses elementos. E aí eu vou pensar no meu projeto de texto. E aí, fazer o caminho do projeto de texto significa uma leitura atenta dos textos de apoio. No seu projeto de texto, você vai ter que identificar a situação-problema. Então, qual é o problema o qual eu apresento? De que o cinema ele não é democrático no Brasil, nesse caso, né? E eu vou criar algumas perguntas, né, para eu identificar essa situação-problema e para eu pensar no meu projeto de texto. São palavras e expressões, são respostas a esses elementos, os quais você, como estudante, tem que fazer antes de iniciar o seu texto, né?
Então, qual é o meu problema? No caso aqui, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, por que é um problema? É um problema porque nem todos têm acesso ao cinema. E o cinema, de certo modo, é uma manifestação artística e cultural. Quais são as causas desse problema? Por que será que o cinema não é democratizado? Questões sociais, econômicas? Tá, nós estamos levantando. Mas eu não li os textos de apoio. Porque é isso que eu estou dizendo. Você não vai copiar nada dos textos de apoio. Mas você pode, né, fazer paralelos ao texto de apoio, tá? Quais as consequências desse problema? Ou seja, a partir do momento que eu não democratizo o acesso ao cinema no Brasil, como consequência eu tenho indivíduos que não têm entretenimento, não têm diversão, não têm cultura, porque, ou assim, é privado a esses indivíduos questões culturais, porque o cinema é uma das formas de manifestação cultural. Cuidado que meu tema, meu recorte, não foi a democratização do acesso à cultura, mas sim ao cinema, tá? Proposta de intervenção. Então, ó, isso que está aqui do lado, né, você pode, antes de abrir a prova, você já pode colocar esses elementos, que vai facilitar para você fazer lá o seu texto. Qual é o problema? Por que é um problema? Quais as causas desse problema? Quais as consequências desse problema? A partir do momento que você vai respondendo essas perguntas, você aqui vai ter frases de orações que depois você pode unir e jogar no seu texto, no seu parágrafo, marcando ali com alguns elementos técnicos, como coesão, coerência, né? E a proposta de intervenção, né? Proposta de intervenção que eu preciso do agente, ou seja, quem vai fazer a ação, o que será realizado, que é a ação, o modo ou o meio, né? Assim como o efeito e, por fim, né, o modo, o meio, o efeito e o detalhamento. Então, aqui, né, é um caminho para o seu projeto de texto. Você acha que não, mas os corretores são treinados para perceber se você tem um projeto de texto. A partir do momento que você encadeia ideias lógicas e um pensamento racional, nós, corretores, percebemos se você tem um projeto de texto ou não. E aí você acaba sendo penalizado em alguma competência. E aí o que eu quero que vocês pensem de novo, tudo que o Enem cobra é aquilo que ele nos oferece. Normalmente, primeiro texto de apoio, vou partir da ideia dos textos do ano passado, né, do recorte do ano passado. Vou bater o olho, ver que esse texto está em prosa, frases, orações se uniram e formaram parágrafos. Vou para a fonte do texto, Bernard Jean-Claude, né, Jean-Claude Bernard, o que é cinema. E Bernard Jean-Claude em rosa, o que é jornalismo, o que é editora, o que é cinema. Olha lá, o que é. O é um verbo de ligação, que na verdade serve para definir algo, né? Ou seja, eu preciso entender que quando eu tenho a democratização do acesso ao cinema no Brasil, qual é o meu problema? Ele precisa estar claro. No primeiro texto de apoio, ele apresenta isso para você, né? Nesse caso, uma referência histórica. Mas qual é o meu problema? É não democratizar o acesso do cinema. No dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Ele adquiriu um aparelho, e Lumière desencorajou-o. Disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo com o público, no início, se divertisse com ele. Seria uma novidade de vida breve. Logo, cansaria. Lumière enganou-se. Com essa estranha máquina de austeros cientistas, virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias de geração em geração, durante
quase um século. Aqui não é gestação, tá? É só geração. Sendo inconsciente, falando alguma coisa aí. Eu tenho que reconhecer aqui, né? Olha lá, essa referência histórica, porque eu posso começar o meu texto por algo histórico. Então, eu tenho, né, essa máquina de contar histórias para enormes plateias, democratização do acesso ao cinema. Democratizar significa eu atingir essas enormes e variadas plateias, de geração em geração, durante quase um século. Ou seja, qual é o problema? Eu não democratizar o cinema no Brasil, né? Eu não democratizar o cinema no Brasil. E aí nós temos, né, democratização do acesso, mais cinema. Esse é o meu problema. Olha lá, de onde veio isso? Do meu projeto de texto. Lembra que nós fizemos aqui anteriormente? Né? Do nosso projeto de texto? Nós fizemos anteriormente. Então, qual é o meu problema? Eu reconheço esse problema já no meu primeiro texto de apoio. Segundo texto de apoio, eu quero que vocês pensem. O meu texto dissertativo argumentativo, ele envolve introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, no primeiro parágrafo, eu preciso apresentar as minhas ideias e a minha tese textual. Eu posso iniciar por meio de uma citação, por meio de uma referência histórica. Olha o que o Enem fez. Ele trouxe uma referência histórica para você. Ele está dizendo uma possibilidade como você iniciar o seu parágrafo. De novo, você vai copiar. Eu quero que você perceba que, como leitor atento, você tem que reconhecer, né, esses elementos, né? Então, é importante você reconhecer esse processo. Segundo texto de apoio, tá lá, o Enem te apresenta. Normalmente, o Enem apresenta 3 ou 4 textos de apoio. Quando eu penso num texto dissertativo argumentativo, eu tenho introdução, desenvolvimento e conclusão. Acabamos de falar na aula anterior, um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Bato o olho, esse texto em prosa, frases, orações que se uniram e formaram parágrafos. Vou para a fonte do texto, né? Gutenheim, CF, que eu não sei o que significa, o filme e a representação do real. Olha lá, o filme e a representação do real. Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e restitui como tal. Porém, levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Participação do espectador volta ao recorte temático. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Todo espectador precisa participar. Olha a atenção no recorte, então. Por que é um problema? Quais são as causas desse problema? Quais são as consequências? Elenque os motivos, né? Ou seja, o que eu posso pensar aqui, ó? O próprio texto de apoio, ele já marcou para mim. Quais são as causas? Que seria a minha segunda pergunta. Se é uma manifestação artística que visa a transposição e participação do espectador, no Brasil, não é para todos. Ou seja, não é democrático. Porque eu tenho exclusões sociais, urbanos e também financeiros, né? Então, tem exclusões sociais, exclusões dos processos urbanos, também dos processos financeiros. Então, você tem toda essa caracterização, né? Todos esses processos, tá? Importantíssimo reconhecer, né? Que tudo que o Enem cobra, ele nos oferece. O que eu fiz aqui? Só respondi a pergunta do meu projeto de texto. Eu estou pensando, por que é um problema? Quais são as causas desse problema? E quais são as consequências desse problema? Terceiro texto de apoio. Normalmente, nos terceiros textos de apoio do Enem, ou no quarto, normalmente nos terceiros, eu tenho infográficos. São tabelas que apresentam dados estatísticos. Isso é muito comum no Enem. Ou melhor, não só na prova de redação, no Enem.
Pô, vocês já tiveram aula de matemática com o Fernando Careca, né? O Careca, ele fez uma lousa linda e maravilhosa, por sinal, porque eu sou apaixonado pela lousa do Fernando, né? Ele fez aqueles triângulozinhos lá, né, bonitinho e tal, aquelas bolotas, né? Quando o Fernando faz a bolota, né, que ele chama de esfera, para mim é uma bolota. Quando ele faz a bolota e o triângulo, ali eu tenho dados a interpretar, eu tenho elementos a interpretar. A CAPES, por exemplo, a Capelli já entrou tanto na matemática quanto na química, questões que envolvem proporção, né, na matemática ou na química, acho que foi a Danusa que entrou. Eu quero dizer que o Enem trabalha com dados estatísticos e infográficos ao longo de toda a prova. Na parte de ciências da natureza, de ciências exatas ou de ciências humanas, isso é recorrente. Logo, portanto, no texto de apoio, ela traz isso porque é uma referência argumentativa. Uma das formas de eu argumentar são pelos textos, são por dados estatísticos. Isso vai validar o meu argumento. Ou, não vou copiar a porra do texto, não vou copiar o dado estatístico, mas você faz parando do 100 ali. Ou seja, da telona para as telinhas, cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema, o interesse por filmes tem destaque no consumo de TV. Entenda, nos últimos 5 anos, a penetração do cinema cresceu 43% entre os brasileiros, ou seja, cresceu o cinema. 88% dos espectadores assistem a filmes na TV regularmente. Muita gente assistindo a filmes, ou seja, né, mais de 80%, olha lá, não preciso copiar, vou usar elementos coesivos para dialogar com isso, de acordo com meio de mensagem.com, né, ou com pesquisas realizadas, percebe-se que mais de 80% na atualidade dos brasileiros assistem a filmes regularmente, só que na televisão. Logo, portanto, fez com que as salas de cinema diminuíssem, pensamento lógico e racional, causa e consequência. A consequência desses, de assistirem filmes na televisão, qual foi a causa? A consequência desse acesso na TV foi justamente diminuir as salas de cinema. 19% dos espectadores de filmes na TV vão ao cinema. Olha a diferença. Menos de 20%. Você pode dizer isso. Não estou copiando. Você está pensando em dado estatístico. Ou seja, 80% prefere ficar assistindo o filme onde? Em casa, nos streams, por exemplo. Cresceram muito. 17% da população frequenta o cinema no total. Muito pouco. Então, não estou democratizando. Porque a maioria da população, né, mais de 80% da população, não frequenta o cinema. Portanto, aqui eu preciso democratizar esse acesso, né? 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV. Então, eu tenho isso nos últimos 30 dias. Então, eu preciso incentivar a ida ao cinema. Como que eu posso, né, fazer isso, né? Como incentivar esse processo? Ó, projeto de texto, voltando, hein? Quais são as causas, quais são as consequências? 4 ou 5 textos de apoio. Normalmente, no último texto de apoio, o que o Enem faz? Você, como bom leitor, precisa entender que no seu último parágrafo, vai rolar uma proposta de intervenção. Portanto, se rola uma proposta de intervenção, o Enem ele te apresenta alguma proposta de intervenção. E ainda, quais são as causas e valores argumentativos? O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado. Quase 3.300 salas de cinema em 1975. Uma para cada 30 mil habitantes, 80% das cidades do interior. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver na cidade. Olha que sacada linda. Processo migratório, mudança de
de espaço saindo do campo, indo para a cidade, gerou isso. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura, a baixa capitalização das empresas exibidoras, mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Tudo isso são causas e consequências. Ele está te apresentando argumentos. Eu, como leitor, preciso entender isso. Com a expressão, em 1997, chegamos ao ponto de mais de 1.000 salas. Com a expressão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou, até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas o 70º país em relação por habitantes por sala. Nós somos muito atrasados. Ocorreu de forma concentrada. Olha isso que lindo. Foram privilegiados, estou falando lindo como argumento, né? Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Proposta de intervenção. Eu preciso democratizar o acesso ao cinema, portanto, cabe às secretarias de cultura, cabe ao Ministério da Educação levar as salas de cinema para o interior do Brasil, assim como também para regiões periféricas. De onde eu tirei isso? Do texto de apoio. Por isso que você precisa ser um bom leitor. E aí, envolvem propostas de intervenção. Eu tenho agente, quem deve fazer, né? Ou o que deve ser feito. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema, ou continuam mal atendidas. O norte e o nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas, as médias e médias do interior. Logo, olha isso, para eu democratizar o acesso, eu preciso ir para as regiões norte e nordeste e também para as regiões periféricas e para o interior. O Enem estava te falando uma proposta de intervenção. Pô, Pena, agora está fácil, né? Eu estou vendo isso. Bem, de novo, você precisa ser um bom leitor. A única certeza qual nós temos é que você encontrará esses elementos ao longo dos textos de apoio. E partindo sempre da ideia do projeto de texto. É isso. Qual é o problema? Quais são as causas desse problema? Quais são as consequências desse problema? E a proposta de intervenção, marcando quem, ação, modo, meio e detalhamento. Dando continuidade agora, nós vamos para um próximo caminho, né? Vocês entenderam, né? Que a nossa finalidade agora é tudo que o Enem cobra, introdução, desenvolvimento e conclusão, aparece para nós. E aí agora nós vamos para algumas possibilidades de temas e depois, né, pensarmos ali no repertório cultural. De novo, nossa intenção, minha e da Vivian, não é de maneira nenhuma acertar nada, né? Mas gerar reflexão para que vocês, em algum momento, possam fazer uma pesquisa sobre esses temas, né? E também o quê? E também buscar repertório cultural para isso, né? Então, fiquemos atentos, tá? A alguns temas, com possibilidades, que elas podem aparecer para nós ou não, né? Mas elas se relacionam com diversos outros temas específicos. Primeiro, conceito de família no século XXI, né? De que a sociedade contemporânea, né? Ela passa por uma série de transformações, né? Ela passa por uma série de transformações e reconhece que a família não pode ser mais constituída apenas por papai, mamãe ou filhinhos, né? O núcleo familiar, ele é muito mais amplo, né? Ele deve ser discutido, mas no exercício de amplitude, né? Casais homoafetivos, né, podem e devem constituir núcleos familiares. Avós que vão criar os filhos vêm a ser um núcleo familiar. Mães solos, ou seja, uma mãe cria sozinha os seus filhos, um exemplo de núcleo familiar. O conceito de família, ele passa por mudanças e transformação. E eu digo isso porque, né,
Essa semana, na Hungria, né, que tem um governo de extrema-direita, que inclusive a gestão atual brasileira, política, tem um apreço pelo governo húngaro, né, do ultraconservador lá do Viktor Orbán, acho que é o nome dele, Viktor Orbán. Eles definiram, né, nessa última semana, redefiniram o que é a família na Constituição da Hungria. E o texto diz que a família ela é exclusivamente composta por casais heteroafetivos. Ou seja, isso vai implicar o que lá na Hungria, né? Vai implicar que as adoções, né, de crianças, né, abandonadas, carentes, entre outras situações, não podem ser realizadas por casais homoafetivos. O núcleo de família mudou, né? Olha aí a possibilidade, várias crianças vão deixar de ter acesso a uma família, é isso, né? Eu estou dizendo que, né, isso pode ser um tema para nós, então que você faça uma pesquisa nessas semanas. Quanto à questão infantil, né, voltando aí à questão infantil, a questão do sedentarismo, né, infantil, principalmente nesse momento de pandemia, né, para algumas crianças, lógico, para crianças que têm condições. E para as crianças que não têm condições, ficaram justamente com sem acesso, né, a uma alimentação, por exemplo. Porque para muitas famílias, a única ou primeira forma de alimentação é a escola, né. O sedentarismo infantil é uma tese linda e maravilhosa, hein? Caminhos para combater o sedentarismo infantil. O sedentarismo infantil é um problema de saúde pública. Por quê? Sedentarismo gera obesidade, diabetes, então é um problema de saúde pública. Significa que eu tenho uma menor expectativa de vida e mais gastos públicos com esses elementos, né? E ainda mais quando criança. Então, você tem um sério problema. Voluntariado e transformações sociais, ou seja, né, o quanto que o voluntariado, ações de voluntariado, de participação coletiva, transformam a sociedade. Nesse período de pandemia isso aconteceu muito, né? Diversos empresários, por exemplo, se reuniram e criaram uma parada que chama lá, não demita, né? Tem um período de crise, não posso demitir, tal, né? Diversos grupos se reuniram e entenderam que era preciso melhorar as condições de pessoas menos favorecidas. Isso também aconteceu, né? Mobilizações nesse período de pandemia. Entidades, né? Grupos, que não cabe um nome aqui, mas grandes corporações financeiras decidiram comprar ali álcool gel, coisa do tipo, doar para regiões periféricas, né? Transformando socialmente. Semana passada, no sábado, o seu Jorge fez uma live junto com a ONU, né, cara, com incentivo da ONU, que movimentou uma grana, acho que foi cerca de 32 milhões, se não me engano, é que começou, não foi só na live, né, mas de várias ações, incentivado pela ONU, que envolve levar água limpa para a periferia de diversas regiões do Brasil. Um exemplo de voluntariado que tem uma transformação social. Desigualdade étnica e de gênero, né, envolvendo ali a questão da mulher no mercado de trabalho, por exemplo, né, a persistência, a continuidade do racismo no Brasil, né, eu acho que isso tende a aparecer, já apareceu em outras provas, como nós começamos lá na primeira, né, na própria do Einstein lá, já apareceu, né, então, era esse exemplo. Recursos hídricos, né, a importância de preservar os recursos hídricos no Brasil e no mundo, né, principalmente para ter uma melhor qualidade. Doação de órgãos, importantíssimo, né, entender que nós temos um processo de incentivo à doação de órgãos no Brasil. Ainda que nós estamos num período de pandemia, não podemos esquecer que no começo de 2020, tivemos um surto em diversas regiões de dengue.
e que agora, nesse exato momento, que é o que nós estamos, períodos chuvosos, calor, fácil proliferar o Aedes lá. Vocês sabem muito mais do que eu, porque vocês estão estudando biologia constantemente, né? Então, nesse exato momento, é algo perigosíssimo, que pode matar muitas pessoas. E é uma questão também de saúde pública. Imagina num período de pandemia você tem um surto de dengue, né? Já está o caos, agora pior. Então vale a pena fazer uma pesquisa também. Questão do suicídio, né? A questão do suicídio, nós estamos no Setembro Amarelo, lá que isso delimita muito esse momento. O cooperativismo, né, como uma forma de minimizar e dividir lucros. Cuidado, tá? Que o cooperativo, o exercício de cooperar, é justamente dividir esses diversos grupos, tá? A questão da merenda, visto que a merenda, né, como eu disse, para muitas famílias é a fonte, né, de alimentação das crianças na escola. A criança vai para a escola porque ela precisa se alimentar, né? Não voltado ali para a questão do aprendizado. O aprendizado é uma consequência. A ideia inicial é ela se alimentar. Tanto é que, nesse exato momento de pandemia, que fecharam as escolas, os governos de diversas regiões do Brasil deram, né, ali um valor, né, transformaram ali um valor para cada criança. Se a família compra ali um alimento em algum lugar próximo, ou até mesmo, né, disponibilizando cestas básicas ou cestas de alimentação numa determinada, na escola para retirada dos pais, juntamente com material. Então, assim, a merenda é importantíssima. A merenda também envolve uma qualidade, um equilíbrio nutricional, né? Redes sociais, o anonimato e a privacidade da internet já apareceu, mas que também foi tema de algum vestibular nesses últimos tempos aí. Combate à homofobia no Brasil, né? Combate ao preconceito racial, combate à homofobia, é pertinente. Dependência de eletrônicos, que é o que nós chamamos de nomofobia, né? O modo como essa sociedade está dependente de elementos de aparelhos eletrônicos. Esses assuntos são assuntos dos quais nós já discutimos em alguns laboratórios, né, em algumas propostas. Talvez isso pós-pandemia há de se aumentar muito mais, né? Propagação de fake news, né, notícias falsas da internet. Falar nisso, eu recebi uma parada que é de... Acabei escrachando a pessoa. Não sei se alguém chegou a receber isso. De alimentos que são bons para não pegar o coronavírus. Aí você tem um abacate lá. Alguém chegou a ver isso daí? Que o abacate tinha um pH de 19. Eu falei, rapaz, eu que não sei nada de química, né? Ser com pH de 19 é impossível, né? Pô, e as pessoas repassam isso de um modo normal, assim. E eu recebi, né? Isso que eu não tô nem no grupo das tias, né? Se eu tivesse no grupo das tias da família, eu sabia que eu tinha recebido de lá, né? Mas, minha querida, ou meu querido, você tá surtando, né, cara? Isso é fake news. Ai, desculpa, eu nem reparei. É porque eu recebi de uma pessoa e passei para você. A pessoa que essa pessoa tinha recebido era a total confiança dela, né? Então tem que tomar muito cuidado que essa é uma propagação, né, de fake news, um exemplo do cotidiano. O bullying, né, que esses temas voltados aí para a área da educação faz tempo que não aparece, né, e o ensino à distância, nesse período de pandemia que pode gerar a questão também do ensino híbrido, tá? Esses são alguns temas os quais eu vejo que são interessantes que vocês deem uma pesquisada aí, né? Eu e a Bíblia, tá? Por fim, para não dizer que nós não falamos das flores, nós vamos pensar ali no repertório cultural. O repertório cultural, ele envolve, né? Deixa eu só confirmar a competência, para eu não falar errado.
isso, competência 2, né? Envolve a competência 2 e quando nós pensamos nessa competência 2, nós devemos pensar né, como melhorar o nosso repertório cultural. É essa a questão, né? E aí, lógico, a dica nossa, né, envolve essa questão de pensar nas obras literárias, tá? De pensar naquilo que você tem que estudar. O Mena entrou aí ontem, né, segunda-feira, fez uma retrospectiva com vocês de diversas escolas com movimentos literários. Pense como aquela escola, aquele movimento literário pode ser produtivo para nós, né? A primeira coisa que eu tenho que lembrar é que só preciso tomar um pouco de cuidado quando eu coloco o repertório cultural voltado para obras literárias. Eu estou pensando em obras, filmes, seriados, que vocês adoram isso, né? Tem um aluno que sempre trabalha com o mesmo seriado, né? Ele acha que aquele seriado serve para todos os temas. Fica forçado um pouco, às vezes dá certo, né? Mas o que eu quero que vocês reconheçam é que aquilo que você conhece de mundo, uma música, um repertório cultural é tudo isso. É música, é uma leitura obrigatória qual você teve que fazer em algum momento, um valor, né, de um seriado qual você assistiu, um filme qual você assistiu. O tema era do ano passado, né? Mas olha que interessante, porque eu tenho que, quando eu construo essa relação do repertório cultural, eu tenho que pensar na relação da ficção e também da realidade. No filme, a invenção de um Cabret, o protagonista de 12 anos, enfrenta grandes dificuldades ao tentar frequentar o cinema de sua cidade, pois era considerado um passatempo exclusivo para as classes mais abastadas. O que ele fez aqui? Um período que ele trouxe a invenção do Cabret, que foi adaptado para o cinema, né, porque tem o livro, tem a adaptação do cinema, e ele lembrou disso. Ele trouxe aqui como filme. Só que aqui é o campo da ficção. E agora ele precisa vir para a realidade. Lembrando que, tanto a partir de agora, nós, eu e a Vivian, à tarde e à noite, sempre partiremos do tema da democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá? Assim como é retratado no longa, olha esse mecanismo coesivo, interno, competência 4, intratexto e interno ao texto, né? Começo em parágrafos de orações com mecanismos coesivos, assim como eu também desenvolvo esses elementos. Não há ainda a plena democratização do acesso ao cinema. Tá vendo, ó? Aquele doce vermelho para nós, a ficção. Aí ele vem e faz o recorte para a realidade, que é o tema. Plena democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tendo em vista que a maior parte dos locais exibidores de filmes encontram-se nas áreas urbanas do país. E o acesso a esse meio de entretenimento demanda condições econômicas pouco compatíveis com a realidade de muitos indivíduos brasileiros. A tese dele está aqui, ó. Qual é o problema dessa democratização, né? Não existe essa democratização porque os cinemas estão em áreas urbanas, ele vai falar isso no primeiro parágrafo de desenvolvimento, no segundo, essas péssimas condições de demanda o quê? Econômica. Então, quebra justamente isso, tá? Cuidado, só na hora de você construir, tá? Eu acho muito interessante esse processo, porque o que você faz às vezes? Você traz um filme, você traz um seriado, você traz a letra de uma música, e todos esses são elementos ficcionais. Você esquece de trazer para a realidade. Quando eu estou dizendo realidade, é trazer para o tema, para o recorte temático. Aí, só para pensar aí, né, algumas obras as quais vocês podem utilizar como repertório cultural, né, para vocês. Por exemplo, um tema sobre pessoas em situação de rua, abandono infantil, pessoas com deficiência, você pode trazer, né, o Capitães da Areia, né, lá do Jorge Amado. A questão indígena,
e a própria questão do suicídio no Brasil, você pode trazer o 9 Noites do Bernardo Carvalho, que é a leitura obrigatória da FUVEST, Emancipação Feminina, né, em que a figura feminina vai criar ali toda a família, Escravidão e o próprio suicídio, né, do Julião Tavares, a figura da falência, né, da Júlia Lopes de Almeida. Foi uma das primeiras mulheres ali no século XIX, né, a fazer literatura, casada com o Frinto Dias, algo muito ridículo que aconteceu com ela, né, com a Júlia Lopes. Fundada a Academia Brasileira de Letras, a Júlia Lopes é indicada a uma cadeira, né, na Academia Brasileira de Letras, e quem assume é o seu marido, porque a Júlia Lopes era uma mulher. Ou seja, né, essa persistência, essa continuidade desse processo de exclusão da figura feminina. A Júlia Lopes foi uma escritora infinitamente melhor do que o Frinto Soares, né, o Frinto de Almeida Soares, que era o marido dela. E ele mesmo diz isso, né, ele assume mais dias depois, ele entrega a cadeira dizendo que aquela cadeira é uma falácia, porque deveria ser da esposa dele e não dele. Mas é um exemplo de persistência do machismo na sociedade brasileira. Isso lá no século XIX persiste até os dias de hoje. Né? Quantas mulheres são muito mais competentes do que os homens, e quem acaba assumindo um cargo é o homem por uma questão de machismo e de uma sociedade patriarcal. Né? Fome, abuso, a Carolina Maria de Jesus, né, no Quarto de Despejo, que dá para trabalhar ali questões de fome, a questão do saneamento básico, né, porque a Carolina ela tem esse questionamento muito intenso, né, pessoas também em situação de rua, e a importância da leitura, porque a Carolina ela enxerga que uma forma de emancipação social é por meio da leitura. Sobrevivendo no Inferno, Racionais, que vai virar uma obra depois, né, mas assim, a música do Racionais, que é a leitura obrigatória, inclusive, lá da Unicamp, né, pede ali a questão do sistema penitenciário, o Diário de um Detento, né, a violência policial, quando nós pensamos no Fórmula da Paz, né, e o racismo estrutural, né, quando se reconhece que, né, a maioria dos negros estão na periferia. Ateneu, do Raul Pompeia, leitura obrigatória também da Unicamp esse ano, envolve a questão do bullying ali, né, do totalitarismo educacional. O conto O Espelho do Machado de Assis, que envolve essa questão de aparência versus essência, né, que muito na sociedade só está preocupado com a aparência, não com a essência. Cortiço, ainda que não é uma leitura obrigatória, né, mas ele serve porque em algum momento você viu essa desigualdade social, a questão do racismo, né, a própria homofobia e o exercício de abusos sexuais. E o Angústia, né, que é essa violência, esse drama muito forte ali, psicológico. Aí é a vida. Certinho? Alguém tem alguma pergunta?